Oi, bem-vindo ao blog Soberanos Ideais. Meu nome é Alan Kelvin e hoje vamos falar sobre a Ordem de Cavalheirismo. Em 1928, a Ordem de Molay estava em uma expansão constante. Muitos capítulos sendo instalados mensalmente e novos iniciados adentrando as nossas fileiras de forma muito rápida. Devido ao sucesso da nova organização, ela conseguia conquistar cada vez mais jovens de diversas idades. Talvez pelo seu programa social bem estruturado, um apelo muito forte pelos esportes e a oportunidade de fazer parte de um clube diferente dos que eram apresentados naquela época. Mas infelizmente, jovens com menos de 16 anos de idade eram impedidos de se juntar à Ordem de Molay e os membros do Grande Conselho continuavam votando contra as resoluções para diminuir a idade mínima para ingressar na Ordem. Mas durante a sessão anual do Grande Conselho, mais tarde chamado de Supremo Conselho, como conhecemos hoje, decide aprovar o uso de um programa que visava comprometer o jovem com idade inferior a 16 anos a iniciar posteriormente na Ordem de Molay. Esse programa ficou conhecido como a Ordem de Cavalheirismo. O programa se concentrava em 4 pontos centrais: amor a Deus, amor ao lar, amor à bandeira e amor aos companheiros. E tinha um ritual escrito pelo próprio Frank Marshall. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre esse nome, Ordem de Cavalheirismo. Quando eu postei o primeiro vídeo falando sobre isso, eu expliquei um pouco da maneira com qual eu traduzi o nome Ordem de Cavalheirismo. Talvez alguns de vocês conheçam essa organização como Ordem da Nobreza. E tá tudo bem falar dessa forma, até porque nós não temos uma tradução formal feita pelo Supremo Conselho da Ordem de Molay no Brasil, já que essa organização não existe nos dias de hoje. A minha tradução para a Ordem de Cavalheirismo se dá pelo fato de que nós temos a palavra knighthood em inglês e chivalry. O nome dessa organização em inglês é chamado de chivalry, que nas minhas pesquisas dizem que esse nome é como se fosse a conduta do cavaleiro, ou seja, as ferramentas que ele utiliza para ser um cavaleiro. Então, para mim, fez muito mais sentido traduzir essa organização como Ordem de Cavalheirismo do que Ordem da Nobreza. Mas vamos em frente e começar a falar um pouco mais sobre essa organização. E talvez esse nome, Ordem de Cavalheirismo, faça mais sentido para você quando você entender o porquê que ela foi criada. Na Ordem de Cavalheirismo, cada membro representa um pajem, que luta para se tornar um cavaleiro. Durante a obrigação ou seu juramento, os aspirantes prometem e juram que, entre outras coisas, eles se comprometem a solicitar adesão à Ordem de Molay quando atingirem a maioridade, ou seja, 16 anos. O relatório da Comissão da Ordem de Cavalheirismo, na sessão do Grande Conselho de 1929, menciona que haviam 11 cortes estabelecidas no primeiro ano, espalhados entre as jurisdições de Missouri, Kansas, Montana, Califórnia e Texas. O programa não estava sendo promovido pelo Grande Conselho, mas deveria ser encorajado se a liderança local achasse que era uma boa ideia. O consenso geral foi de que o que as cortes estavam promovendo serviam como uma ferramenta valiosa de recrutamento para os seus capítulos. Em 1930, o programa continuou a expandir o número de cortes, e nas jurisdições como Colorado, Tennessee e Ohio se juntaram a essas jurisdições já existentes com esse programa. Em 1934, o Grande Conselho votou para permitir os membros ativos em cada jurisdições. Hoje nós conhecemos esses membros ativos como oficiais executivos ou grande-mestres no Brasil, a opção de reduzir a idade mínima para ingressar em um capítulo para 15 anos. Em dezembro de 1942, eles permitiram a iniciação de jovens aos 14 anos e tornaram isso obrigatório na sessão anual de 1944. As atas da sessão anual de 1931 a 1938 e de 1942 a 1946 não foram tornadas públicas e uma revisão superficial das transcrições não editadas não revelou prontamente qualquer informação adicional sobre a Ordem de Cavalheirismo ou qualquer ação oficial que tenha sido tomada para dissolvê-la. Essa ação pode ter sido tomada, ou pode ser que a ordem, não sendo fortemente promovida pelo Supremo Conselho ou pelos oficiais executivos, tenha caído em desuso, como consequência natural das mudanças na idade mínima iniciadas em 1934 e finalmente padronizadas em 1944. Esse conceito de uma organização voltada para aqueles meninos com idade inferior à permitida a ingressar na Ordem de Molay nunca fugiu aos olhos e mentes dos membros do Supremo Conselho.
Até mesmo porque várias jurisdições criaram e administraram os castelos de escudeiros por muitos anos, antes de serem formalmente estabelecidos pelo Supremo Conselho. Agora, recentemente, em 2015. Agora, uma pergunta interessante, que quando eu falei a primeira vez sobre esse assunto, veio do Tarsis Valentim, conhecedor da Ordem Demolei. E foi sobre por que não ressuscitaram essa ideia de ordem de cavalheirismo e implementaram no lugar da Ordem dos Escudeiros. No meu achismo, e é uma interpretação minha, foi porque já não fazia mais sentido fazer uma promessa a ingressar na Ordem Demolei e infantilizar toda essa ideia da Ordem de Cavalheirismo. Então foi muito mais fácil traduzir isso na Ordem dos Escudeiros, pelos meninos já conhecerem talvez a história do Rei Arthur, e inculcar na cabeça deles e prepará-los posteriormente para a Ordem Demolei. Mas não existe nenhuma evidência histórica ou nenhum papel histórico que evidencie isso. Na verdade é uma interpretação minha. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. E essas e outras histórias fazem parte dos assuntos que eu abordo aqui no blog Soberanos Ideais. Obrigado por me acompanharem até aqui. Um fraterno abraço e até a próxima.